Opa, bom, como vocês bem devem saber, os feitos e o caos eterno, a participação dos players dentro da Torre Ketora, ela é muito importante. Então, enfim, vou continuar falando sobre isso, falando então sobre feitos, né? A primeira palavra que eu falei. Feitos que esses caos, grandes feitos, que eles realizaram em sessão e que eles interferem, vão continuar interferindo para sempre dentro da história, da lore, dos conflitos, dos vilões da Torre Ketora. Então, eu quero deixar um detalhe que a maioria deles, eles são por questões e motivos simples do RP. Então, o cara, ele fez um bagulho muito grande, muito importante, muito legal, simplesmente seguindo o personagem, na maioria das vezes, foi uma coisinha boba e que foi refletida em egoísmo, por causa de amor, preguiça, é, ódio. Já falei do loop, vou falar de outras coisas. Então, uma grande cidade que foi criada, uma tal de Arthas Musashi, ela foi criada por conta da ação de dois caras que se deixaram ser humilhados, se deixaram ser chicoteados na frente de um grande povo que era escravo, e por causa dessa demonstração de coragem, não por um combate, não por uma vitória, e sim por uma derrota, eles se permitiram ser atacados. Por causa disso, o povo quis proteger eles, porque eles estavam na mesma situação deles, eles foram empáticos. Então, eles criaram uma puta de uma revolução em cima das tais das gems. Eles quebraram todo um estigma em cima ali daquela raça que era vista como muito poderosa, muito importante, muito relevante. E foda-se, eles só criaram uma cidade rebelde, a tal da Arthas Musashi, depois de ter destruído um campo ali de escravos. E foi muito importante, e isso sim influencia até hoje dentro da Torre Ketora, como uma das situações que hoje é conhecida como o Jinx, como o azar, como o retorno ali temporário das rolagens de dados, do azar e da sorte, dentro de uma realidade que não tinha mais isso. E eu acho legal, então, falar sobre mais um exemplo. Ok, outro exemplo simples. De novo, por uma situação humana, por uma situação de falha, por uma situação de puro RP, em que um personagem queria um item mágico, ele viu ali um rio meio brilhante, ele sabia que tinha merda ali naquele rio, ninguém ia, mas foda-se, ele mergulhou, porque o personagem era ganancioso, era meio idiota, era meio criança, tava longe ali da mãe dele, ele saltou no rio. E ele morreu, porque tinham bruxas ali e ele simplesmente morreu do nada, sei lá, na quarta sessão do personagem, sem grandes feitos, sem grandes atitudes, ele só morreu porque ele pulou no rio errado, que ele já sabia que era zoado, mas foi por conta dessa morte, dessa criança, que ele criou uma das maiores rebeliões, além de uma principal, de todo um contexto, de toda uma campanha que estava lutando contra uma era tirânica de um imperador regicida. E foi por causa dessa morte, ele fez a mãe dele descobrir, achar, não descobrir, né? O filho nunca mais voltou, então ela achou que ele foi morto por causa de algum soldado, ela ficou puta, começou uma segunda organização rebelde. Foi por causa da união dessas duas que se, que se deu no fim da guerra. Então, uma coisa besta, lá na frente, por causa de um monte de atitudezinha assim misturada, causou uma coisa muito grande, muito importante dentro da lore. Então, RPGistas, o mais importante dentro do RPG é o RP.